Vamos lá, moçada. Agora, revisão. Nós vamos dar uma pausa no conteúdo. Nós vamos rever tudo aquilo que a gente já falou, que a gente já estudou e já aprendeu. Beleza. Nós teremos essa semana a avaliação trimestral e a avaliação trimestral eu cobrarei tudo que foi dado durante esse segundo trimestre. O que é esse tudo? Está aqui no quadro. Vamos por partes. Nós cobraremos essa prova assunto de funções oxigenadas. Bom, a função álcool, enol e fenol, ela foi dada no primeiro trimestre, então nós não vamos abordar ela aqui. Pode até acontecer de ela estar no meio da história, mas o foco não é ela, tá? O conteúdo que já foi dado pode até vir a aparecer, mas o foco é cobrar esses novos conteúdos do segundo trimestre. Então nós vamos falar sobre aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal orgânico de ácido carboxílico, éster e éter. Essas são as funções orgânicas oxigenadas que nós podemos cobrar na prova. Não quer dizer que eu cobrarei um exercício de cada um, até porque se eu fizer assim, vai dar um número de exercício muito alto na prova. Beleza, depois de funções oxigenadas, nós temos as funções nitrogenadas e halogenada, que é a amina, amida e os aletos orgânicos. Beleza, nós também trabalhamos isso daí. E o último conteúdo trabalhado, que é propriedades compostos orgânicos, que são 4 propriedades: temperatura de ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. Então, esse é todo o conteúdo que nós trabalhamos no segundo trimestre e que, portanto, nós cobraremos na avaliação trimestral. Nós vamos aqui comentar de uma forma panorâmica, de uma forma geral, sobre tudo isso que nós já vimos no segundo trimestre. Vamos lá. Aqui em funções orgânicas oxigenadas e também nas funções orgânicas nitrogenadas e halogenadas, é onde a gente aprende a identificar a função, né, bater o olho na estrutura da molécula, a forma estrutural, e saber qual função ela pertence, lembrando que moléculas mais complexas podem pertencer a 2, 3, 4 ou até mais função. A gente tem que perceber qual é o grupo funcional que ela possui ali. Então, por exemplo, aldeído. O aldeído é característico de ter uma carbonila em carbono primário. Professor, carbonila é o quê? Carbonila é quando nós temos um carbono com a dupla O. Então, isso aqui é uma carbonila. Quando essa carbonila ela acontecer em um carbono primário, nós temos o aldeído. Então, pronto, saber identificar a função que a molécula pertence. Se for uma molécula que possui mais de uma função, saber que ela tem a função aldeído nela, tendo isso daqui na forma estrutural. Então, o primeiro passo é identificar a função e os grupos funcionais. Segundo passo é pegar a estrutura molecular e construir o nome e o PAC dela. Com o mesmo raciocínio nós aprendemos lá desde hidrocarbonetos, onde nós pegamos as ramificações, colocamos primeiro no nome, depois vem o prefixo de carbono, o infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, e o sufixo, que é a função. Então a estrutura de nomenclatura das funções segue praticamente uma mesma estrutura, tendo algumas mudanças e algumas aqui, ó. Beleza. Então aldeído, carbonila em carbono primário. Acetona, carbonila em carbono secundário. Então ela também tem a carbonila igualzinho ao aldeído, porém aqui eu tenho um carbono e aqui de cá eu tenho outro carbono. Então esse carbono da carbonila é ligado a 2 outros carbonos. Vou colocar aqui, ó. Enquanto daqui o aldeído, esse carbono é ligado a só um. Então carbono primário, secundário. Tranquilo. O aldeído, o sufixo é o al, ou seja, todo aldeído, todo nome de aldeído termina com al. Metanal, butanal, propanal, hexanal e por aí vai. A acetona, elas terminam com ona. Então nós temos propanona, butanona, etanona e por aí vai. Etanona não, perdão, porque com 2 carbonos eu não consigo fazer uma cetona. Cetona só consegue a partir de 3, então é de prop para cima. Então, propanona, butanona, pentanona e aí vai, tá? Ácido carboxílico. O ácido carboxílico já é uma função que tem o C dupla O, que é a carbonila, e ele tem a hidroxila nesse mesmo carbono. Vamos dizer assim, é uma carbonila que tem hidroxila. Então, nós temos aqui uma carboxila. Então, o ácido carboxílico tem isso daí. Tá? Como é que é o nome do ácido carboxílico? Ácido, o ácido, alguma coisa.
ácido metanóico, ácido propanóico, ácido butanóico. Então os ácidos eles terminam com O e o ico. Ele tem esse ico aqui de ácido carboxílico, mas tem o Ozinho. Então a gente fala que é óico, metanóico, butanóico, propanóico. O sal orgânico ele é resultado da reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica. Então você pega lá, por exemplo, o ácido metanóico, o hidroxódio, você vai ter o metanoato de sódio. Então o que aqui a gente faz? A gente pega o óico, eu tiro o ico e coloco o ato. Então o nome fica oato. Oato. Então o nome de todo sal orgânico tem que ser oato, tá? Ácido carboxílico, ico. Cetona, ona e aldeído, al. Então tá aí o sufixo dessas funções que nós já trabalhamos. Beleza, então aqui o butanoato de potássio, butanoato de sódio, butanoato de cálcio e por aí vai, tá? O éster também meio parecido com o sal orgânico. Por quê? Porque o éster é uma função que é derivada do ácido carboxílico. É reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então repete para nós. O sal orgânico é entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica. Tá? Essa é a fórmula geral. Já o éster é entre um ácido carboxílico e um álcool. Então tem uma diferença. Ácido carboxílico e base, ácido carboxílico e álcool. Então o éster ele vai ter a mesma estrutura do sal. Ele também vai ser chamado de oato no final. Butanoato. Só que em vez de ser D e o prefixo que vem da base, vai ser o que vem do álcool. Então butanoato de metila, butanoato de etila. Vai ser um álcool de um carbono, de 2 carbonos e por aí vai. E o éter? O éter é o mais diferentão de todos. Tá? Ele é o mais diferentão. O éter é resultado aí de uma reação de 2 álcoois, né, onde nós vamos ter o oxigênio entre carbonos. Então você vai ter o oxigênio e carbono para um lado e carbono para o outro. Como que eu faço para dar um nome para eles? Nós vamos pegar o menor dos lados do carbono, no caso o menor dos radicais, e nós vamos botar só o prefixo. Por exemplo, aqui se eu tiver 2 carbonos, oxigênio e um carbono. Esse é o menor lado, então é met. Oxi, metox. Aqui são 2, et, an e no. Então fica metoxetano. A nomenclatura do nosso éter. A gente tem aula sobre tudo isso aí de forma detalhada e mais devagarzinho. Aí se você tiver dúvida, volte lá. Então tem que saber identificar. Tem que saber pegar a fórmula e construir o nome. E também pegar o nome e construir a fórmula. Tudo bem? Se você tiver isso, tranquilo com relação à prova. A mesma ideia vale também para o tópico 4, que é funções nitrogenadas e halogenadas. Amina, amida e haletos orgânicos. As aminas é quando nós temos o nitrogênio ligado a carbono. Eu posso ter um carbono e uma amina primária, amina secundária ou até uma amina terciária. Tá? Beleza. Como que a gente dá o nome para as aminas? Existem 2 formas. Bom, a mais tranquila é pegar as cadeias carbônicas e chamar tudo de radical. E colocar em ordem alfabética um atrás das outras. Então, por exemplo, se aqui fosse um metil, aqui fosse um etil e aqui fosse um propil. Então eu colocaria em ordem alfabética. Etil vem primeiro, depois nós temos o metil e por último o propil. Então fica etil, metil, propilamina. Super simples. A segunda forma é pegar a maior cadeia e considerá-la como principal. Então aqui eu tenho de 3, que é a maior entre essas que temos aqui. Então aqui é um propano, né? Então a gente utilizaria o seguinte. Isso aqui era um radical, isso aqui era outro. Ordem alfabética. N-etil, N-metil, propanamina. É a segunda forma de nomear a amina. Então você escolheria a cadeia maior como principal, as outras 2 como ramificação. E aí você coloca a ramificação primeiro, depois vem a cadeia carbônica principal. Cadeia carbônica principal, prefixo que é prop. O intermediário é a ligação simples, que é an. Então é propan. E o sufixo é a palavra amina, fica propanamina. Então,
N-etil, N-metil, propanamina. Tranquilo? As amidas, a gente segue mais ou menos essa ideia da nomenclatura das aminas, essa segunda forma. Como é que faz? As amidas, tem um detalhe. As amidas, elas têm um dos carbonos vizinho ao nitrogênio, é uma carbonila. Vamos supor que seja esse de cá. Então não tem dúvidas, essa daqui é a minha cadeia principal. Por que ela é a minha cadeia principal? Porque ela é que contém o grupo funcional. O grupo funcional das amidas, agora eu estou falando sobre as amidas, ela tem uma carbonila vizinha ao nitrogênio. E aí como é que ficaria a nomenclatura dessa amida? Ela ficaria assim como eu disse, como as aminas. Igualzinho, a segunda forma de nomear as aminas. N-etil, N-metil, propanamida. Tá certo? Então, dar nome das amidas é igualzinho à fórmula de dar nome para as aminas. A segunda forma que eu acabei de falar. E os aletos orgânicos é quando nós temos um halogênio ligado ao carbono. Então, por exemplo, nós poderemos ter o flúor, que é um halogênio, família 17, tabela periódica. Poderia ser o cloro, poderia ser o bromo, poderia ser o iodo. Beleza, então qualquer um desses aqui que aparecer ligados a carbono será um haleto orgânico. E como é que faz para dar o nome deles? Super tranquilo. Eles entram como radicais. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma cadeia carbônica de 2 carbonos e um dos carbonos eu tivesse, por exemplo, o bromo. Como é que ficaria? Bromo etano. Aí se eu tivesse 3 carbonos, agora eu tenho que enumerar onde está o bromo, porque quando era o etano, o bromo estando aqui, o etano lá é carbono 1. Se eu tiver 3 aqui, aí o bromo ele está no carbono, aqui a gente chama de 1, de 2 e de 3. Então eu tenho que escrever 1 bromo propano, tá certo? Então aí já tem necessidade de enumerar para me dizer aonde está a posição do bromo. Lembrando que o haleto ele funciona como um radical na hora de dar nome, tá? Se eu tiver uma insaturação ou eu tiver uma ramificação, por exemplo, nós vamos dar prioridade à insaturação e quando tiver outra ramificação, aí nós trataremos com ordem alfabética, tá certo? Então, por exemplo, o bromo vem na frente de etil, de metil, porque o B vem na frente de M e de E, tá certo? Então, para efeito de nomenclatura, os haletos orgânicos são considerados como ramificações e não como grupo funcional. Tá? Aqui, quando tiver aldeído, por exemplo, aldeído não, porque aldeído não precisa dizer a posição da função. Mas cetona tem que dizer aonde está. Que mais? A cetona é o exemplo mais clássico deles aqui. Ó. Então, dessas funções aqui, eu tenho que dizer a posição da função. Se tiver insaturação, a posição da insaturação. E se tiver ramificação, a posição da ramificação. Mas quem tem prioridade? A prioridade é sempre grupo funcional, em primeiro lugar. Segundo lugar, insaturação. E terceiro lugar, ramificação. Então, se eu tiver uma cetona que ela seja insaturada e ramificada, eu vou numerar a cadeia carbônica principal, dando prioridade ao menor número para o grupo funcional. Em segundo lugar, eu vou atender a insaturação e por último, eu atendo a ramificação. Ah, professor, mas por que você não falou que o aldeído, o ácido carboxílico, é orgânico aqui, não usou como exemplo? Porque é o seguinte, o grupo funcional do aldeído, ele é nas pontas, tá? Então eu não preciso enumerar a posição do grupo funcional do aldeído. Tá? Embora esse carbono que contém o grupo funcional é o carbono prioritário, a numeração começa por ele é o carbono 1, carbono que tem a carbonila do aldeído. Só que esse número 1 não vai aparecer no nome. Então na hora que eu fazer o aldeído, eu já sei quem é o carbono número 1, não precisa nem ficar preocupado, eu já sei qual é a ponta que eu começo a numerar. E aí vai aparecer no nome se tiver insaturação ou ramificação, mas o número da posição do grupo funcional não aparece no aldeído, não aparece no ácido carboxílico, não aparece no sal orgânico, não aparece no éster e também não aparece no éter, devido à particularidade da nomenclatura deles e da função deles, tá? Porque estão nas pontas e aí não há necessidade, tá certo? Mas na cetona precisa, no álcool precisa e por aí vai. Tá? Nos hidrocarbonetos a gente precisa numerar ramificação e insaturação, mas não função. Tranquilo, então tópico 3, tópico 4. O último tópico é o tópico 5, que é propriedades compostos orgânicos.
Beleza, professor, o que eu tenho que saber daqui? Antes da gente dominar as 4 propriedades dos compostos orgânicos que a gente utiliza para poder diferenciar um do outro, você tem que lembrar de molécula polar e apolar. Sim, para fazer esse conteúdo bem feito, para fazer uma boa prova, para entender bem entendido, tem que saber que é uma molécula polar e apolar. Volta lá na aula que eu fiz uma revisão lá, isso você aprende no primeiro ano. Tá? Isso é devido às eletronegatividades que os átomos possuem e as moléculas então acabam tendo polos ou não tendo polos. E aí, dependendo dela ter polo ou não ter polo, ela vai ter ligações intermoleculares diferentes, que pode ser de 3 tipos. De polo induzido, quando é molécula apolar, de polo permanente, quando ela é uma molécula polar. Se o dipolo permanente for muito forte, quando existe hidrogênio ligado direto ao oxigênio, a flúor e a nitrogênio, nós temos a ligação de hidrogênio. Então há 3 ligações intermoleculares: dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Tem que dominar isso daí. Por quê? Por que tem que dominar isso daí? Por causa do seguinte, porque a temperatura de ebulição é a temperatura necessária para que um líquido passe para o estado de vapor. E esse processo, quando visto do ponto de vista microscópico, o que está acontecendo? As moléculas no estado líquido estão em contato físico umas com as outras, e esse contato físico significa dizer que existe atração entre uma molécula e outra, e a sua vizinha, elas se atraem mutuamente. Essa é a ligação intermolecular. E quando você passa para o estado de vapor, você rompe, você separa as moléculas, rompe a ligação intermolecular. Então, quanto mais difícil for romper essa ligação intermolecular, maior será a temperatura de ebulição. Então, moléculas que têm ligação intermolecular muito forte, é difícil romper elas e passar para o estado de vapor. Então, a temperatura de ebulição ali é mais alta. Tranquilo? Por isso que tem que saber sobre as ligações intermoleculares e sobre a polaridade das moléculas. Sobre solubilidade. Sobre solubilidade é o seguinte, como eu disse nas videoaulas, é o seguinte. Sobre solubilidade, o que nós temos que saber? Bom, existe uma frase que nos ajuda: semelhante dissolve semelhante. Em outras palavras, substância polar dissolve substância polar e substância apolar dissolve substância apolar. Só que nós não vamos trabalhar com uma molécula que é 100% polar ou 100% apolar. Isso não existe. O que existe é você analisar a molécula e falar, ó, o caráter polar é mais forte, o caráter apolar é mais intenso nela. Então a gente vai tentar mensurar qual fala mais alto, se é um caráter polar ou um caráter apolar. Professor, como é que funciona isso? Por causa do seguinte, as moléculas complexas, elas têm vários átomos, elas são enormes. Então a gente vai procurar, se ela tiver muito átomo de carbono e pouco átomo eletronegativo, como oxigênio, nitrogênio, enxofre e os halogênios, por exemplo, ela tem muito carbono e tem pouco disso aqui. Então nós dizemos que ela tem um caráter apolar mais forte. Ela se comporta mais parecido com hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são apolares? São sim, eu já disse isso. O menor dos hidrocarbonetos é o metano, de um carbono só. Fazer a análise da polaridade dele é super simples. Quando se analisa o metano, os momentos dipolares são anulados, né? Os vetores momentos dipolar. E aí o momento dipolar resultante vai ser igual a zero, significando que ela é apolar. Então o metano e o etano, o propano, seguem tudo a mesma linha. Todos eles são apolares. Então o que a gente faz? A gente generaliza para ficar mais fácil. Tem muito carbono, parece um hidrocarboneto com uma leve mudançazinha, então ela tem um caráter apolar mais significativo. Agora, a molécula é pequena, tem pouco carbono, ou uma molécula recheada de átomos eletronegativos, como o oxigênio, enxofre, os halogênios, o nitrogênio. Então essa molécula tem um caráter polar, porque esses elementos eletronegativos criam polos ali nas suas regiões, fazendo essa molécula ser polar. Então aí, quando acontecer de perguntar qual dissolve melhor na água, que é a pergunta que mais cai em vestibular, né, você vai lembrar, a água é uma substância polar. Então, qual das substâncias tem uma polaridade maior, tem um caráter apolar maior? Aquele que você julgar ser o caráter polar maior é a que vai dissolver mais na água, beleza? Sobre a acidez. A acidez é o seguinte, a gente vai estudar sobre os ácidos carboxílicos.
Bom, os fenóis também possuem acidez, apresentam acidez, mas os ácidos carboxílicos são as substâncias ácidas da química orgânica com maior destaque. Tá? Eu costumo brincar o seguinte, os ácidos da inorgânica, lá do primeiro ano, é primeira divisão, são muito fortes. Os ácidos da orgânica é segunda divisão, eles são mais fracos. Só que na segunda divisão, quem canta de galo é o ácido carboxílico. Por isso que a gente estuda o ácido carboxílico na acidez. O que eu tenho que saber dentro desse tópico de acidez? O que faz um ácido carboxílico ser mais ácido ou ser menos ácido? É a presença ou ausência de elementos eletroatraentes. São elementos eletronegativos, como os halogênios, por exemplo, onde vai atrair os elétrons da molécula, vai distorcer, enfraquecendo a ligação do hidrogênio lá da carboxila. O hidrogênio sai mais fácil, então fica mais ácido. Então se o ácido tiver mais carbonos, já é eletrodoador. O carbono, em vez de puxar os elétrons da molécula, ele faz deixar os elétrons ser puxados. Ele tem eletronegatividade baixa. E isso fortalece a ligação do hidrogênio. O hidrogênio sai com mais dificuldade. O ácido fica fraco. Então, basicamente assim, ó, muito carbono enfraquece o ácido. Presença de elementos eletronegativos fortalece o ácido. Tranquilo? E sobre basicidade? Nós vamos falar aqui sobre as aminas, que é a única função orgânica que apresenta basicidade de fato. As amidas, que têm um nome muito parecido, não são base, não atuam como base. Tá? Na prática, elas não conseguem neutralizar um ácido. Beleza. E as aminas? Como é que varia a força da base, a basicidade delas? Beleza. O raciocínio é parecido. Bom, a amina, ela tem um nitrogênio e esse nitrogênio tem dois pares de elétrons ligantes. Esse par de elétron é que vai criar ali uma região negativa em cima do nitrogênio e que vai capturar um H+. E esse H+, será preso ali numa dativa. Então a amina neutraliza H+, então ela é uma base. Exatamente, quem neutraliza ácido só pode ser base. Tranquilo, e quanto mais disposto tiver esses elétrons para poder prender o H+, mais forte é essa amina. Então o nitrogênio, se estiver rodeado de carbonos, os carbonos deixarão os elétrons serem puxados pelo nitrogênio, que é mais eletronegativo, e esse par de elétrons, essa nuvem eletrônica em volta do nitrogênio fica maior, então ela fica mais eficaz em prender o H+. Então é o seguinte, quem é a amina mais forte é a secundária, onde você tem o nitrogênio ligado direto a dois carbonos. Então esses dois carbonos terão seus elétrons puxados, a nuvem eletrônica em cima do nitrogênio fica maior, prende facilidade esse H+. Depois vem a amina primária, tem um carbono só. E por último vem a terciária, que tem 3 carbonos ao redor do nitrogênio. Deveria ser a mais forte, mas não é. Por quê? Porque embora tenha 3 carbonos que deixa puxar os seus elétrons, criando uma densidade eletrônica grande em cima do nitrogênio, o problema é que a presença dos 3 carbonos impede com que o H+ acesse esse par de elétrons do nitrogênio e faça a ativa. Então a amina terciária é menos eficaz do que a secundária primária para neutralizar H+. A gente diz que ali ocorre um impedimento espacial. A gente costuma dizer de tanto que ajudou, atrapalhou. Tá? Mas basicamente o que aconteceu com a amina aqui na característica básica dela. Tá certo? Beleza. Se você quiser saber mais, quiser reaver esse conteúdo, você acessa as videoaulas da semana. Vai ter só essas aulas. Na outra semana vai ter essas videoaulas, tudo detalhado, falando mais devagar. E a última semana vai ter as videoaulas de propriedades de compostos orgânicos. Então você pode ir lá no Google Class acessar as videoaulas de qualquer conteúdo desse que será cobrado trimestral e fazer a sua revisão. Beleza? E se tiver dúvidas, você vai me procurar na hora do atendimento do Google Meet ou pelo WhatsApp. Beleza? Para que a gente possa te ajudar. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.